Então, galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os operadores lógicos, o AND e o OR, tá? Que cada um é representado aqui, o AND no caso pelo e-comercial e o OR pelos dois pipes, tá? E esses dois caras, eles fazem parte da tabela verdade. E a gente estuda muito esses dois, a tabela verdade, na faculdade. Então, assim, a gente usa muito eles no dia a dia como programador, tá? Independente da linguagem que você programe, JavaScript, Java, Python, C, esses caras aqui vão fazer parte da sua vida, tá? Como programador, independente da linguagem que você está programando. Então, vamos lá. A tabela verdade é essa aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar a tabela verdade aqui do E, que é o AND. Vamos supor que nós temos duas condições. Antes de falar da tabela verdade, eu queria falar que a gente vai ver exemplo também no código, tá? E a gente vai fazer um código aqui JavaScript, vai criar uma função e vai fazer cada uma dessas condições aqui no código. Mas antes de fazer isso, vamos olhar aqui para a tabela verdade. Ó, a tabela verdade do e-comercial, o AND. Perceba o seguinte, imagine que esse A é uma condição e esse B é outra condição, tá? Então é o seguinte, se as duas condições forem falso, sempre vai retornar falso, tá? Se uma condição for falso e outra for true, verdadeiro, vai retornar falso. Ou seja, o que a gente consegue perceber com isso aqui? Que na tabela do AND, se ele tiver pelo menos uma condição que seja falso, olha só, pelo menos uma condição que seja falso, ele vai retornar falso, tá? Ele só vai retornar verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras, tá? Só vai retornar verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Já a tabela verdade do operador aqui do OR é ao contrário. Se tiver pelo menos uma condição que for verdadeira, ele vai dar verdadeira aqui, como você pode ver aqui do lado direito, tá? Ele só vai dar falso, o OR só vai dar falso se as duas condições forem falsas, ok? E como é que eu posso transformar tudo isso aqui em código? Vamos lá trazer aqui para o código. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu ver aqui. Eu vou criar uma função, verificar condições. E aqui é o seguinte, eu vou receber como parâmetro duas variáveis, como se fosse duas condições, A, tá, e B, para ficar bem mais fácil da gente trocar ideia. Vou dar um console log aqui e da função eu vou passar aqui o A sendo 3 e o B sendo 8. E agora aqui a gente vai colocar as condições. Começando com o if. Como é que o if e o else vão se comportar? Aqui eu vou colocar a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai entrar aqui nesse bloco de código. Caso contrário, ele vai entrar no else. E essas condições vão ser essas aqui, ó. O A e o B, as que eu vou comparar cada uma, tá? Então a primeira eu vou fazer a seguinte, se o A for maior do que 0, a primeira que eu vou fazer é a tabela verdade do AND, tá? E-comercial. Então se o A for maior do que 0 e o B for menor do que 10, ele vai dar o return aqui. Vai escrever alguma coisa, caso contrário vai escrever aqui, vai entrar no else. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ambas as condições são verdadeiras. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Ambas as condições são verdadeiras. Ou seja, ele vai dar true, ele só vai entrar nessa condição, ele só vai entrar nesse bloco de código aqui do if, só vai entrar
se as duas, como está aqui na tabela verdade, ó, se A e B forem verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, ele vai executar esse bloco de código. Caso contrário, o que eu vou dizer aqui? Uma ou ambas são falsas. Uma ou ambas, ou seja, uma dessas aqui é falsa ou ambas, ou seja, se as duas forem falsas, ó, vai entrar no falso. Tá? Se pelo menos uma for falso, vai dar falso, ok? Então, se uma ou ambas forem falsas. Aí, agora o seguinte, onde é que ele está entrando? Eu passei aqui o 3, que seria o valor de A, e passei o B. Ele está entrando aonde? Ambas as condições são verdadeiras. Por que ambas as condições são verdadeiras? Perceba o seguinte, aqui o A, ele é maior do que 3, que é o número que eu estou passando aqui? Sim, o A é maior do que 3. Verdadeiro. Ok, eu já tenho uma verdadeira aqui. Com isso, uma dessas condições aqui sendo verdadeiro, onde é que ele iria entrar aqui? Ó? Uma das condições é verdadeira. Aqui, ó, no true. Uma condição é verdadeiro. Agora ele vai esperar a outra condição, ou seja, a condição de B, para checar onde é que ele vai entrar. Tá? E B, que é esse cara aqui. Quanto é o valor de B? 8. O B é menor do que 10? Sim. Então ele entrou aqui, ó, verdadeiro, aqui na e verdadeiro, aqui na primeira tabela, tá, do end, verdadeiro e verdadeiro. Então o que foi que ele fez? Ele executou esse bloco de código. Tá. E agora, se uma das condições, pelo menos uma for falso, ele vai dar falso, ou seja, não vai entrar aqui nesse bloco de código. Então, como é que eu faço para que uma dessas condições aqui dê falso? Vou fazer o seguinte, o B, ele é menor do que 10. Aqui, ó, 8 é menor do que 10, ok? O que eu vou fazer? O seguinte, eu vou passar o número aqui 11, ou seja, 11 não é menor do que 10. Vamos lá, 11, onde ele caiu, vamos lá na tabela verdade, ele caiu na verdadeiro e falso. Vamos lá, verdade e falso. Então aqui, ó, deu falso, não entrou aqui. Ele entrou no else. Uma ou ambas são falsas. Então aqui, se a gente quiser ver, por exemplo, as duas falsos, né? As duas condições são falsas. O B, vamos aqui, o B já é falso. Ok, o A é maior do que 0, o 3 é maior do que 0. Eu vou colocar aqui o menos 1. Menos 1. Pronto. O menos 1 também. Ou seja, ele está caindo aqui, ó, falso e falso. Vai dar falso. Se uma das condições aqui for verdadeira, vamos lá, o B, eu vou dizer que o B aqui é 9. Mesmo dizendo que o B é 9, que ele é menor do que 10, ok? Ele continua não entrando aqui, continua dando falso. Por quê? Porque o A é falso, o B é verdadeiro, mas o A é falso. Então, por isso que ele caiu aqui. Uma ou ambas as condições, né, são falsas. Uma ou ambas são falsas, ok? Então, aqui a gente encerra a tabela verdade do end. Bem simples, ok? De entender. Se você tiver alguma dúvida sobre o end, sobre a tabela verdade do end, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, tá? E antes de passar para a tabela verdade do ou, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dá essa força, se inscreva, ative as notificações, tá? O YouTube diz pra gente que tem bastante gente que está consumindo nosso conteúdo, mas que ainda não é inscrito. Então, se você é uma delas, dá essa força aí para o canal, se inscreva. E vamos lá partir para a tabela verdade do ou.
Ou seja, se uma das condições, uma delas, forem verdadeiras, o que vai acontecer? Ele vai entrar no bloco de código, ele vai dar verdadeiro. Se uma das condições forem verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Então vamos lá. Se eu mudar aqui para o ou, ele já vai entrar nesse bloco de código, ele já vai entrar no if. Por quê? Porque uma delas aí é verdadeira. Saca só. Ou, ó, ambas. Aí aqui a gente vai ter que mudar a mensagem. Tá? Qual é a mensagem que eu vou colocar? Pelo menos uma condição é verdadeira. Pronto. Ambas as condições são falsas aqui. Ambas são falsas. Porque ele só vai entrar aqui se ambas forem falsas aqui, ó. Ele só vai dar falso na tabela verdade do ou se as duas forem falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, ele vai dar verdadeiro. Ou seja, uma dessas aqui é verdade? Sim. Qual que dessas condições aqui é verdade? O B. O B ele é menor do que 10. Já que ele é menor do que 10, aqui eu tenho uma verdade. Aqui eu tenho uma falsidade, é falso, tá? Mas pelo menos uma condição é verdade, então ele entrou aqui, ó. Pelo menos uma condição é verdadeira, ok? Ou seja, é o contrário, né? O ou é o contrário do e. E se ambas as condições forem falsas, por exemplo, o ar, ele é maior do que, ou seja, aqui eu vou colocar o 11, né? Colocando o 11, onde ele caiu, ambas são falsas. Ou seja, aqui nessa condição o A é falso e o B também é falso. Então ele cai aqui no else, porque ambas são falsas, ok? E agora dá para a gente fazer uma combinação desses dois. Como? Vamos fazer o seguinte. A primeira vamos deixar aqui com o E, tá? Eu vou tirar esse parênteses daqui, vou tirar esse daqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar todas elas dentro de um parêntese único. Ok? O E. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o 5. E vou colocar aqui o 8. Ou seja, isso aqui é verdade. Tá? Caiu aqui, ó. Pelo menos uma condição é verdadeira, mas aqui eu tenho que mudar, né? Porque já estou no E. Ok, então eu vou deixar assim. Vou só mudar depois aqui a mensagem. Ok? Vou colocar aqui condição atendida. Aí aqui, condição não atendida. Ok? Olha só, aqui eu estou usando vou fazer uma combinação dos dois. Aqui eu estou usando o E, tá? Operador E. E jogando o OU. É como se eu tivesse um outro parâmetro aqui, C. E esse C, vamos fazer o seguinte, se esse C for igual a true, ou seja, for igual a verdade, ele vai cair aqui no condição atendida. E esse C, eu vou passar como true, ok. E aqui já estou fazendo uma combinação das duas. Por que que ele caiu aqui, olha, em condição atendida? Perceba que eu estou usando o OU aqui. E aqui você vai ter que fazer da seguinte maneira. Já que eu estou fazendo uma combinação das duas, mas o seguinte, como eu coloquei um parêntese aqui, é como se tudo isso aqui fosse somente uma condição. Como se esse cara aqui, você deve olhar para a tabela do
ou. Por quê? Isso aqui é verdade. Ok. Então aqui, ó. Tabela do ou. Verdade. Ok. E a outra é o quê? O C é igual a true. É igual a true? Sim, é igual a true. Ou seja, true e true, verdade. Por isso que ele está caindo aqui. Se esse cara fosse falso, deixa eu ver aqui. Vamos lá ver. Eu não. Se C for igual... Condição atendida. Vou colocar, ele não está obedecendo isso aqui. Porque já coloquei ali, né? Então vamos colocar o C igual a falso aqui. Pronto. Ou o C for igual... Não. Vamos partir aqui pro... Vou colocar uma outra condição. Eu vou dizer aqui o seguinte. Vou colocar um número também aqui para ficar mais fácil. O C é 10. Então, se o C for maior do que 5. Vou colocar aqui o 5. Tá? O C é maior do que 5, sim. Então, vou colocar aqui o 4. Condição atendida. Vamos lá. Aqui, ele vai retornar o quê? Aqui ele vai retornar verdade. O A é maior do que 0. E o B é menor do que 10. Ok. Aqui é verdade. Ele só vai retornar falso quando as duas forem falsas. Ah, tá certo. Ele só vai retornar falso quando as duas forem falsos. É que às vezes é que confunde. Vamos lá. Então, para ele cair em condição não atendida, no ou, as duas têm que ser falso. Então, vamos lá. O A, ele vai ser aqui o -1. E o B vai ser 11, tá? O B vai ser 11, ou seja, ele está dando aqui o seguinte, falso. Nessa primeira condição aqui é falso. E a segunda é o quê? É também falso. Por quê? Porque o C, ele é menor do que 5, aqui 4. Então, condição não atendida, ou seja, falso ou falso, ele está caindo aqui, ó. Falso e falso vai dar falso. Agora, se uma dessas aqui for verdadeira, ou seja, se o C for maior do que 5, vou colocar aqui o 6, pronto, condição atendida, tá? Então aqui é uma gama de combinações que a gente pode fazer muito grande, tá? Uma gama de combinações muito grande, ou seja, esse cara aqui que nós estamos vendo agora pode virar uma única condição, ó. Isso aqui e isso aqui. E eu posso colocar um E bem aqui. E comercial. O D é igual a verdade. Jogar o D bem aqui. Ou seja, aqui você vai olhar para todo esse bloco de código como sendo uma única condição. Daqui ele vai sair uma única condição. Verdade ou falso. Tá? Então, olha só. Vamos fazer com que daqui ele saia um verdadeiro. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para o A. O A é maior do que 0, então vou colocar aqui 2. O B é menor do que 10, então vou colocar aqui 8. Tá? O C é maior do que 5, eu coloquei 6. Ok. E o D, aqui ó, é igual a true. Condição não atendida. Ou seja, o E ele só vai cair no true quando as duas forem verdadeiras, ok? Aqui está saindo verdadeiro, o 6 é maior do que 5. E eu vou colocar aqui o D. Esse D, ele tem que ser maior do que 6. Então, aqui eu vou colocar um 8. Pronto, ó. O D é maior do que 6? Sim, coloquei um 8. As duas condições são verdadeiras. Daqui ele sai uma verdade e daqui ele sai outra verdade. E olhando para a tabela a verdade do E, quando as duas forem verdade, ele vai sair true. Ok? Então aqui, ó, condição atendida. Gente, então aqui a gente finaliza o vídeo. Se você tiver sugestão de conteúdo para a gente, pode deixar aqui no canal.
dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder, ok? E até o próximo vídeo. Valeu!